Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, que este dia seja poderoso a presença do Senhor na sua vida, que a presença do Senhor seja grandemente notada na sua vida. Louvado seja o Senhor. Por que eu estou iniciando esta frase sobre a sua vida, essa palavra de poder sobre a sua vida? É porque temos observado que os cristãos, ou a maioria das pessoas, crendo ou não crendo, acha que as coisas nesta vida, elas deveriam vir de uma maneira mais leve, ou até mesmo muitos murmuram, dizendo que passam por muitas lutas, muitas provações, dificuldade, né? Mas eu tenho a dizer aos irmãos, sobre a luz na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós passaremos por momentos difíceis. Todos nós iremos passar algum momento, uma fase da nossa vida, ou várias fases ou etapas das nossas vidas, enfrentando dificuldades. Isto nos coloca em posição, em refletir de que maneira iremos suportar ou comportar diante da adversidade. Não é verdade? Então, primeiramente, nós precisamos de fazer reflexões sobre o problema, sobre aquele fato que talvez nós mesmos procuramos. Muitos problemas, amados, nós sabemos que eles surgem em nossas vidas, ou já até surgiu, né, na vida de alguém que você conheça, pelo fato da própria pessoa ter cavado aquilo, ter buscado aquilo para ela, né? Agora, existem problemas, dificuldades, situações que chegam até a cada um de nós sem que seja nós o causador do problema, né? Então o problema ele pode vir pela nossa causa, e um problema também pode vir sendo que nós não fôssemos o culpado, algo que você ou eu tenha que resolver, e a gente, infelizmente, acaba sendo até uma vítima, ou de fato, o único que poderá resolver o problema, porque talvez não vai ter mais ninguém, né? Isso acontece em muitos lugares ou situações que um problema ele chega até a vida da pessoa devido à pessoa ela errar, e depois ela terá que corrigir aquilo que ela provocou, né? Ou sofrer o dano para que este mal seja compensado, né? Restabelecida a ordem, né? Então, nós sabemos, meus queridos, que lutas e batalhas, sendo físicas ou espirituais, elas não deixarão de acompanhar a humanidade, né? Essas lutas e dificuldades, elas não deixarão de estar com o nosso convívio, né? Talvez algumas pessoas elas se põem de uma maneira mais fracas do que outras, e elas são derrotadas. Infelizmente, a gente conhece, eu creio que você também conhece, pessoas que se entregaram e foram derrotadas por algum problema, né? Nós podemos ter uma reflexão na palavra do nosso Senhor acerca de muitos temas, muitos assuntos fortíssimos sobre vida de pessoas, sobre povos, que mostram ali que a dificuldade, a adversidade chega. Mas quando chega, alguém vai ter que tomar parte, né?
tomar partido para resolver aquela situação, aquela dificuldade. Não é verdade? Eu tenho alguns exemplos a passar para os amados irmãos, né? E é muito bom conversar com os amados e queridos irmãos, devido para que a gente veja que nós não somos privilegiados de não enfrentar uma dificuldade, uma adversidade, né? Ninguém nunca irá dizer que eu vivi a minha vida toda e nunca tive um problema. Nunca vai acontecer isso, amados. Pelo contrário, as pessoas elas viverão, por mais longa que seja a sua vida, ela vai dizer, a minha vida houve muitas lutas, muitas batalhas e graças a Deus, eu espero que seja assim, né? A pessoa diga isso, né? Graças a Deus eu as venci e venci todas no nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Refletir na palavra do Senhor nos dá sabedoria e entendimento como combater problemas. Você sabia disto? Você sabia que você refletindo na palavra sagrada, na Bíblia, você encontra muitas e muitas respostas, basta você abrir o teu coração. Você irmã, você irmão, mulher, homem, jovem, você abrindo o coração, Deus fala com você por meio da sua palavra e mostrando as batalhas que o seu povo enfrentava no passado e continua enfrentando até os dias de hoje, né? Como eu, como você, nós estamos aqui, a história está sendo escrita, né? Ainda que de uma forma espiritual ou colocada em livros, transformada em filmes, mas as histórias não deixam de ser relatadas. As histórias estão sendo, a cada dia, sendo colocada em um contexto, em uma situação para ficar para a história. Aleluia. Aqui, olha, nos dias atuais, esses dias seculares, nós sempre, às vezes, ligamos a TV, o rádio. Hoje, com a internet, as notícias são rapidíssimas, chegam diante de nós, né? São muito rápidas. Então, sempre você vê que está tendo uma doença em uma parte do país, uma parte do planeta, uma tempestade, um furacão, né? Um avião que cai. Sempre há uma notícia nesse campo do mundo da informação. E você observou que muitas pessoas, por ficarem ouvindo muitas notícias, muitos relatos a respeito de acidentes, mortes, sequestros, assassinatos, quantos, né, tem sido ocorrido aí em muitos países aí, pessoas invadindo escolas, empresas e atiram e matam pessoas. Aquilo ali, essas informações elas vão entrando em nossa mente, e quando eu falo nossa mente, é como um todo, tá, amados? Não significa que isso vai, às vezes, afetar o seu lado psicológico, o seu lado mental, psíquico, como diz os especialistas, a ponto de você também surtar ou fazer algo parecido. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas acabam absorvendo aquele terror, aquela pressão, aonde ela começa a enxergar que todo mundo, os homens, o planeta, já vive só em conflito, só em tormento. Então a pessoa ela vai absorvendo aquilo e depois ela começa a ficar angustiada, depressiva, ela começa a perder a alegria, perder a fé, ela começa a não valorizar a sua vida, não valorizar a sua família, sua casa, seu trabalho, o seu estudo. Ela começa a colocar tudo de lado e começa a mergulhar num mundo de desespero devido a ouvir tantas notícias trágicas, não é verdade? Então você vê notícias de
mãe lançando filhos fora, pais lançando filhos fora, assassinatos dentro de casa. São coisas terríveis, coisas que só o nosso Senhor, pela misericórdia, né? Às vezes a gente ouve assim e fala, meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Mas isso sim, irmãos, essas coisas elas vão fazendo mal à mente da pessoa, né? Essas coisas vão fazendo mal à mente da pessoa. E a palavra do nosso Senhor, o que ela nos ensina? Que nós devemos ouvir e guardar as coisas boas, né? Que as coisas más a gente lance fora, a gente não ouça, a gente não guarde aquilo no teu coração, né? Mas guardai tudo aquilo que for bom, que for agradável, que se há algum louvor, nisso pensai. Pense em coisas boas, pense em coisas agradáveis, planeje coisas boas para você, os teus amigos, né? Faça uma reunião ou reuniões com seus amigos, grupos familiares, convide um vizinho, se for possível, né? Se você estiver morando aí perto de pessoas que talvez você nunca nem convidou, tenta fazer às vezes alguma coisa quando tiver ali na sua possibilidade, um aniversário. Essas coisas nos aproximam e ali esse ramal, né, sendo interligado uns aos outros, nós começamos a ficar próximo de pessoas também que querem, desejam também ser felizes, porque a gente deseja ser feliz, mas essa felicidade, ela também tem um lado assim momentâneo, não é? Então, quando você reúne com pessoas, ali vocês vão se alegrar, vocês vão se sorrir, vocês vão ajudar uns aos outros, ainda que seja naquele momento, porque, como eu disse lá no início, os problemas não deixarão de chegar, eles vão chegar, talvez no outro dia, ou daqui a um mês, né? Mas é uma maneira da gente suportar, estar perto de pessoas ou ambiente que nos proporciona um bem-estar, né? A igreja é um lugar maravilhoso também, não é verdade? Talvez aqui na Terra o melhor lugar aonde a gente possa estar, graças a Deus. Por quê? Porque de fato um culto, vamos falar um pouco sobre esse lado, né, do bem-estar. Um culto, ele deve ser o quê? Direcionado a glorificar quem? Ao Pai, nosso Pai eterno, o Pai celeste. Então, quando todos estão ali, né, independente de quantidade de pessoas, mas se as pessoas estiverem ali reunidos em nome do Senhor Jesus, olha bem para você ver o que já acontece na mente dessa pessoa. Ela já começa a ouvir hinos, ministrações, né, testemunhos, a palavra de vida, né, uma palavra que o Senhor não te abandona, Ele está com você. E você tem que crer nessas palavras, porque o seu cérebro ele necessita também de ouvir palavras positivas, de bênção, palavras que vai trazer esperança, né? E essas coisas nos fazem esquecer dos tormentos deste mundo. Essas situações, igual eu estou dizendo aqui, você está com seus amigos numa festa agradável, né? Você está na igreja, isso vai fazer você viver uma realidade, porque você vai poder estar junto, então é real, e você vai se sentir mais leve, mais agradável. A sua semana, o seu mês vai passar e você vai dizer, nossa, essa semana foi ótima, né? Esse dia foi ótimo, esse mês foi ótimo. Por quê? Porque você esteve em lugares e com pessoas do bem, de bem, pessoas positivas. Isto é quem, no caso, deseja ter uma vida assim, ainda que em meio aos problemas, vive esperando e confiando, né, em Jesus Cristo e no seu amor. Aleluia. Quando nós vamos refletindo na palavra do nosso Senhor, vamos pegar aqui um exemplo, em nome de Jesus Cristo, a respeito de uma situação assim, triste, desagradável, né, que acontece na vida de todo mundo, ou irá, né, de alguma maneira, um dia acontecer com todo mundo. Aquela passagem na palavra do nosso Senhor, quando o
o pai está ali triste, desesperado, quando a sua filha ela morre, né? Ela falece e acontece aquela tristeza naquele ambiente, naquela casa, naquele vilarejo ali, e a menina está morta, né? E eles chegam diante de Jesus e relata a situação que a menina havia morrido, né? E o Senhor Jesus, ele entra dentro daquela casa junto com os seus apóstolos, né? Tiago, Pedro e João. Ele entra lá e fala para aquela menina, levanta. Olha bem, né? Menina, levanta. E a menina acorda. Mas ela estava morta. E aquela menina, ela fica ali diante de todos, como se estivesse dormindo, né? Quando você vê uma pessoa levantando, vamos supor, você está vendo uma pessoa dormindo, quando uma pessoa acorda assim, ela acorda talvez se espreguiçando, né? Levantando os braços, esfregando os olhos, né? Aquela situação de colocar a musculatura no lugar, relaxamento, né? Abrindo a boca, espreguiçando mesmo, literalmente assim, graças a Deus, né? Mas a pessoa estava dormindo, né? Essa pessoa estava dormindo, e dormindo você tem que, né, articular ali para poder se levantar, né? Mas essa menina, ela estava morta, segundo a palavra do nosso Senhor, ela estava morta. E aquela tristeza dentro de casa, aquela angústia toda, mas a menina se levanta. E Jesus fala assim, dá a ela comida, né? Alimenta ela. E aquele momento que era de tristeza, agora passa a ser o que ali? Um momento de alegria. Então a alegria chegou, a felicidade chegou, a vida chegou, entrou naquela criança, agora todos estavam alegres, né? E pensando, né? Quem é esse que até a morte lhe obedece? Mas houve um momento de tristeza, não houve? Houve um momento de angústia, de desespero, que é uma dor muito forte. É uma dor muito forte. Já experimentei isso, né, em minha família, né, de perder um ente querido assim, e não é bom, né? Não é bom, é desagradável. Mas a alegria, ela chega. De que forma? O Espírito de Deus nos faz o quê? Confiar. O Espírito de Deus nos faz esperar. Porque o Espírito de Deus, ele vem e nos consola, o Consolador. Neste caso, Jesus, como ele é a própria vida, graças a Deus, ele fez a criança voltar à vida. Porque a morte obedece ao Senhor Jesus, graças a Deus, né? Então aquela criança voltou a viver. E aquele lugar que era agora, até aquele momento, tristeza e angústia e choro e desesperos, né, que havia ali, agora passaram ali todos a sorrir. Todos ficaram sorrindo, né? Então, a tristeza existe um momento, mas ela tem que passar. A tristeza, ela existe um certo tempo, mas ela vai passar, né? Talvez você pergunte, e a felicidade então também é assim? É aqui nessa terra sim, amados. Talvez hoje você estará muito alegre, talvez hoje você vai estar muito feliz, talvez amanhã você vai estar triste, chorando, né? Isso já aconteceu com todos nós. Hoje você está muito feliz, amanhã acontece um fato que te entristece, que te tira o seu sono, né? Às vezes, quantas vezes você já deitou e com aquele problema dentro de você, você não consegue relaxar, você não consegue descansar, dormir. No outro dia vai trabalhar, está ali, né, com aquele negócio na cabeça, aquela situação, né? Até que chega um determinado momento que aquele problema, ele vai ter que encontrar solução. Você vai se deparar com a solução daquele problema. Então isso vai virando certamente aquele movimento, né, de liga e desliga.
não é verdade? Liga e desliga. É sim e não, sobe e desce. Sempre assim essas coisas, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Quando nós lemos na palavra do nosso Senhor, nós falamos aqui um pouco da menina, levanta, né? Talita, levante, Jesus fala, cume, né? Talita, cume, levante, que é a menina, levante-se. Quando nós vamos lá naquela passagem de Gideão, Gideão era um homem simples na sua tribo. A palavra do nosso Senhor nos fala que ele era o menor da sua casa, né? E ali havia um povo que invadia Israel, todo ano e consumia tudo, pegava tudo, roubavam tudo, e o que sobrava eles destruíam ainda, irmãos. Olha que situação. É como se alguém invadisse a sua casa, a sua fazenda, a sua empresa, e fosse roubando tudo aquilo que eles pudessem, fosse colocando num caminhão e fosse roubando tudo aquilo que eles pudessem. E aquilo que eles não puderam, assim, não puderam carregar, que eles não pudessem levar, transportar, eles quebravam tudo. O restante que ficava para trás, destruíam tudo. Gideão viveu, e não só ele, mas todo aquele povo, e a palavra de Deus nos fala que eles vinham como gafanhotos, né, vindo destruindo tudo, e aniquilando e roubando as plantações e o que eles tinham cultivado. E a palavra do nosso Senhor nos fala que chegou um momento que o Gideão ele escondeu ali a sua plantação, porque ele não aceitava mais viver porque eles passavam fome, né? Depois que levavam tudo embora, ficava todo mundo na miséria de novo. Aí ia plantar novamente. Na hora que eles iam colher, usufruir do seu trabalho, vinha aquela legião, né, do mal ali, para roubar, destruir, né? Roubar, matar e destruir, como a palavra do nosso Senhor nos fala sobre o que o inimigo, né, vem fazer na terra, né? Aí o que acontece? O próprio Deus, ele envia, né, o anjo, né, o Senhor envia a sua palavra até Gideão, dizendo que o Senhor era com ele. O Senhor é com ele, o Senhor é com você, meu querido, minha querida. O Senhor é comigo. Mesmo que estamos no meio das diversidades, das tribulações, o Senhor é conosco, o Senhor é convosco, o Senhor é com todos nós. Mas nós temos que o quê? Lutar, enfrentar a adversidade, a dificuldade. E os irmãos conhecem a história sobre o exército de Gideão, né? Que no começo eram 32 mil, depois 10 mil, depois terminou com 300 homens. E venceram um grandíssimo, né, e poderoso exército inimigo com 300 homens. Mas foi os homens? Foram os 300 homens? Não. Foi a força de Deus naqueles homens. Não é verdade? Foi a força, o poder de Deus na vida de Gideão e daqueles guerreiros lá que ficaram lá enfrentando. Então aquele momento que agora era tristeza, batalha, choro, crianças morriam, velhos morriam, jovens morriam, e havia dor e fome, tudo. Aí de repente, agora as coisas começaram a ser transformadas, e tem que ser transformada, né? As coisas devem ser transformadas. E Gideão passa a ser o líder daquela nação, o líder daquele povo, e expulsou o mal. O mal foi expulso, eliminado, né? Por meio da fé, nós devemos ser assim, nós devemos saber que há momento da adversidade, mas também há momento da prosperidade. Há o momento das lutas, também há o momento do descanso. O que nós não podemos parar nem deixar de fazer é crer. Nós não podemos deixar de crer que o Senhor, Ele nos dará o escape. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, Ele está no monte e passa o sermão
né, das bem-aventuranças para todo aquele povo ali que estava ali ouvindo a palavra do nosso Senhor, você vê que Jesus ele fala, né, que bem-aventurado são todos os mansos, todos os humildes, os que têm sede e fome de justiça, né? Jesus começa a mostrar para cada um de nós que, de alguma forma, se fala que os mansos é porque existem pessoas que não são mansos, né? São brutos, são afrontadores. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque Jesus está falando que tem gente que não tem fome de justiça nem sede de justiça. E essas pessoas, o que elas têm? Elas têm fome e sede de injustiça, de maldade, de desigualdade, não é verdade? Mas para nós que estamos aqui nessa terra, nós vamos ter que viver e conviver com tudo isso na esperança, e devemos ter essa esperança, na paciência, na bondade, na fé, na comunhão, na perseverança. E eu repito, essa palavra perseverança é estar sempre lutando com o objetivo de alcançar o seu alvo, né? Você tem que ter esse objetivo de alcançar esse alvo aí e chegar ao fim e vencer essas batalhas. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.